Distúrbios neurológicos como a doença de Parkinson, Alzheimer e epilepsia são amplamente conhecidos. O mesmo não ocorre com a distonia, embora atinja cerca de 65 mil brasileiros, segundo os dados do Ministério da Saúde. O caso mais notório é o do maestro João Carlos Martins, que desde os 18 anos convive com a distonia focal, que causa sintomas como movimentos involuntários nas mãos e dores constantes. Assim como ocorre em outros casos da doença, João Carlos chegou à incapacidade quando os sintomas se intensificaram. Chegou a desistir da carreira, retomando apenas depois de muitas cirurgias e a adoção das famosas luvas biônicas, que ajudam a estabilizar e flexionar os dedos do maestro ao tocar piano. Como a distonia pode ser confundida com outras condições de saúde, nem sempre o diagnóstico é fácil. Então, vamos saber mais sobre a doença, as causas e as possibilidades de tratamento aqui no Bendita Hora. Olha, estou recebendo aqui na Rede Vida de Televisão o Dr. Carlos Mazella Júnior, que é neurocirurgião. Boa tarde, doutor. Boa tarde, padre. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Eu acho muito importante isso. Eu sempre admiro os médicos que têm essa gana da informação. É muito interessante mesmo, né? Tá na televisão e informando as pessoas. É muito bonito isso, muito bonito, né? Obrigado pelo convite. Eu acho que esse é o papel básico de qualquer profissional de saúde, Sim, né? Levar informação da forma mais simples possível para a população. Né? A pessoa poder saber até que caminho ou até uma possível identificação. Distonia. A gente ouve falar pouco de distonia. A gente ouve quando a gente fala de movimentos, a gente fala Parkinson, fala às vezes espasmo, mas distonia pouco. O que é distonia, doutor? A distonia é uma entidade, né, uma doença que é diagnosticada pelo médico neurologista. Neurologista. Né? Claro, qualquer médico pode acabar fazendo o diagnóstico, mas é mais encaminhado para o neuro. Né? O que é distonia? Ela é uma doença que leva a contrações involuntárias e sustentadas de um grupo muscular. Ou seja, contrações involuntárias, não é culpa minha, não sou eu que forço. De repente uma contração, Exatamente. E sustentada, ou seja... O que é sustentada? Eu não tenho controle, ela não dura 10 segundos, 1 segundo, 1 minuto. Não, ela se sustenta, fica fazendo a contração. Fica fazendo a contração. Exatamente. E como consequência disso, eu levo a dor, a torção muscular e principalmente postura inadequada, postura anormal. Sei. Por isso que, de repente, a pessoa acaba tendo ou o pescoço, alguma coisa. Então, e ela tem local para acometer ou não? Não, pode acometer qualquer grupo muscular. Qualquer grupo? Isso. E por isso que nós temos alguns subtipos de distonia. Que aí o médico, numa linguagem universal, consegue fazer essa conversa de forma mais natural. Então, nós temos a distonia focal. Focal. Ou seja, apenas um músculo. Músculo do pescoço. Músculo da mão. Nós temos a distonia segmentar, ou seja, um certo grupo muscular próximo, pescoço e braço. Por exemplo. Nós temos a distonia, a hemidistonia, pega apenas um lado do corpo inteiro, o lado direito, por exemplo. E por fim, que é mais raro e mais grave, que é a distonia generalizada, que aí pode pegar o corpo inteiro, exatamente. Doutor, nossa senhora, o negócio é muito... chega a ser grave, então, porque ele não é simplesmente uma contração, ela leva a dores também. Exatamente, porque se for pensar, se fizer uma contração muscular aqui no bíceps, por exemplo, ficar segurando lá uns 3, 4 minutos, não vai ficar dolorido? Vai ficar dolorido. Vai ficar. Isso uma vez, imagina várias vezes ao dia, durante a semana inteira, então leva a dor. Por isso que diminui a qualidade de vida da pessoa. Agora, qual que é a diferença para o Parkinson? Porque o Parkinson também não tem um movimento involuntário? Tem, mas assim... Não é contração? Tem contração, mas tem outros sintomas, né? Como tremor. Entendi. Rigidez muscular. Nós podemos ter também passos curtos, né? Nós percebemos que o Parkinson clássico, o paciente, né, o indivíduo, ele tem o passo, a marcha mais curta. Doutor, mas o diagnóstico da distonia é complicado, então? Ele é difícil, né? Porque, como numa conversa muito breve aqui, existem vários subtipos, vários diagnósticos diferenciais, ou seja, doenças parecidas, e nós não temos um exame
específico, uma ressonância magnética. Não tem? Alguma coisa, é um puramente clínico. Ah, não tem, vamos supor, fazer, ó, ali tá fazendo, não tem isso. Então. Você exclui outras doenças. Outras doenças, Poxa, eu acho que a doença A doença B ou distonia. Fiz alguns exames e excluí a A e a B. Fiquei com a distonia. Por quê? Excluí outras doenças e a clínica, né, o quadro clínico de sintomas, sinais e sintomas, desculpa, aí realmente fica pertinente a ser a distonia. A distonia. Agora, a distonia mas tem um agente causador disso ou não? Existem duas possibilidades. Ou tipo 1, que ela é genética, né? Ou idiopática, ou seja, tem um fundo hereditário no qual até 5% das distonias tem um fundo genético. Genético, olha que Exatamente. Ou ela pode ser secundária a algum evento. Vou citar alguns que são comuns. Na criança, a criança que na hora do parto tem uma hipóxia, ou seja, falta oxigênio cerebral, e aí leva a lesões secundárias, como por exemplo a distonia. Nós podemos ter a pós-traumatismo craniano grave, no qual tem lesão cerebral. No caso do doutor, do maestro, eu acho que foi porque ele levou eu acho que uma pessoa foi assaltado, ele levou uma porretada na cabeça, eu acho que teve São consequências, né? Existem também pós-acidente vascular encefálico, ou seja, o famoso derrame. Derrame, olha. Ou tumor cerebral. Mas veja, não é em qualquer área cerebral. Ah, não? Não. Nós temos uma localização que é na base do cérebro, tá? Que chama núcleo da base. O que são esses núcleos da base? São massas de substância, áreas de substância cinzenta, e nada mais são do que axônios, neurônios. Né? Localizados na base do cérebro. E nesta região, no núcleo da base, é uma das áreas responsáveis pelos movimentos. Movimentos finos, movimentos voluntários, movimentos involuntários. Na base do cérebro. Exatamente, porque o cérebro é fantástico, é a máquina mais perfeita para mim que existe, porque é o que comanda tudo. Então, veja, se eu tenho áreas do cérebro que são responsáveis por movimentos e eu tenho alguma doença ali, o que vai acontecer? Vou ter distúrbios de movimento. Me cite 2 distúrbios de movimento. Parkinson, por exemplo, e a própria distonia, que é o nosso tema. Doutor, espasmos musculares, existe outros espasmos que não seja, de repente, da distonia e do Parkinson? Existe? Existe, com certeza. Na distonia, eu tenho espasmo muscular. Isso. Nem todo espasmo muscular é uma distonia. É uma distonia. Inclusive, a maioria dos espasmos musculares são benignos, ou seja, é um estresse muscular que ele faz um espasmo involuntário, contração involuntária e sustentada, dá dor, passou, ponto final. A cãibra é um espasmo? É um tipo de espasmo. A cãibra é um espasmo. Exatamente. Que coisa interessante. Exatamente, mas a maioria das vezes... São benignas. Exatamente. O senhor me dá licença? Olha que interessante, porque é isso que eu não tenho, a informação é importantíssima para as pessoas, né? E uma informação assim. Doutor, o senhor toma café? Um cafezinho, por favor. Café, assim, com certeza. Olha aqui. E com açúcar, doutor, sem açúcar? Eu quero sem nada. Ah, meu Deus do céu. Eu tenho raiva de quem toma sem nada. É mesmo? É porque eu não consigo tomar sem nada. Mas posso tomar? É porque eu não consigo. Eu tenho inveja de quem toma café sem... Sabia? Eu tenho inveja. Queria tomar sem nada, eu não consigo. Doutor, a gente falou... vamos ver aqui. A gente vai acompanhar agora um depoimento de uma mãe que conta como o implante de eletrodos cerebrais ajudou a filha com distonia. Eu já ia perguntar sobre a questão de tratamento mesmo, a gente já introduz. Vamos ver. Ela começou a apresentar os sintomas aos 9 anos. Eu percebi na escrita dela, né, ao final de cada frase no caderno, tinha um rabisco. E eu perguntei a ela o que era aquilo, porque sempre muito cuidadosa. Ela falou, não sei, meu braço simplesmente ele vai sozinho. E aí eu comecei a observar. E posteriormente já vieram, né, os movimentos nos braços, depois passou para os troncos, para a perna e no final o pescoço. Então ela já tinha todo o corpo com movimentos, né, generalizados em que ela não tinha o controle sobre isso. Eram movimentos involuntários. Até que foi, né, falado sobre a cirurgia que ela poderia fazer, né, através do implante de eletrodo no cérebro,
para que ela pudesse, né, ter os movimentos restaurados e resgatar, né? Ela fez a cirurgia no dia 28 de maio de 2019. Foi um dia muito tenso para mim, mas assim, em todo momento eu confiei. Foi um sucesso, não teve nenhuma intercorrência e a partir dali foi só vitória, né? Hoje ela já toca guitarra, ela pinta quadros, né? Então tudo aquilo que ela não podia fazer, hoje ela faz. Olha que interessante. Doutor, eu ia falar sobre o tratamento mesmo. Uma vez identificado, uma vez feito o diagnóstico, aí vocês vão ter que buscar um tratamento. E que tratamento é feito, doutor? Existem algumas opções, né? Porque nem todo mundo precisa de cirurgia, né? Tá. Existe um critério muito rigoroso para o tratamento para saber se você está dentro do grupo cirúrgico ou não. Mas, de uma forma geral, o tratamento farmacológico, ou seja, medicamentoso. Nós temos medicações como relaxante muscular, né? E substâncias que agem na contração muscular. Porque se eu estou com a contração muscular, o meu objetivo é relaxar o músculo. A outra opção é o uso da toxina botulínica. Ah, que interessante. O mesmo botox que usa para teste, para aquele... Isso, em dosagens diferentes, claro. Tipos de aplicações, porém, qual que é o objetivo? Relaxar o músculo também. Também, porque esse é o processo do tratamento. Relaxar a musculatura. E aí, se não resolver, ou um caso como esse, um caso mais importante, a opção cirúrgica é muito interessante. E aí, a cirurgia no cérebro mesmo. Exatamente. Nós, da neurocirurgia, nós temos uma cirurgia que chama estimulação cerebral profunda, que atua justamente no núcleo da base que nós estávamos conversando alguns minutos atrás. Sei. Então, ele é composto de um eletrodo. Um eletrodo lá. Estimula o núcleo que eu quero, porque existem vários núcleos responsáveis por diversos movimentos, por diversas doenças. Isso. Então, eu coloco um eletrodo ali, existe um cabo, existe uma bateria que fica abaixo da pele, igual o marca-passo do coração. Igual o marca-passo. Exato. E aí, vai pulsando. Exatamente. Então, eu tenho um eletrodo, um cabo e um marca-passo. Marca-passo. Exatamente, com a bateria. E aí, com uma série de cálculos, na hora eu consigo saber qual o núcleo e quanto eu quero estimular. E aí, nós temos a estimulação cerebral profunda, que pode ser usada para diversas doenças, como em alguns casos da distonia. Mas esse, no caso da distonia, seria um caso mais avançado, mais grave. Exatamente. O paciente passa por uma série de questionários, uma série de avaliações com uma equipe multidisciplinar. E aí chega ao objetivo que realmente esse caso é só cirúrgico. Agora, doutor, a distonia está associada a outras enfermidades ou provoca outras coisas ou não? Olha, ela pode estar associada com doenças que desencadearam a distonia, como falamos, então um AVC, um tumor cerebral no núcleo da base, né, uma hipóxia cerebral, mas ela pode levar, alguns estudos mostram que existe uma chance maior da pessoa desenvolver depressão, por exemplo. Ah, entendi. Mas não por uma causa direta. Quem tem distonia tem depressão. Sei. É por conta do prejuízo da qualidade de vida. A pessoa às vezes deixa de estudar, a pessoa às vezes deixa de trabalhar, né? Então ela pode estar associada a outras doenças, sim. Agora, o tratamento com o eletrodo, ele de repente é feito e a pessoa vai ter que usar para sempre esse eletrodo. Exatamente. Precisa sempre. Exatamente. Isso não significa que ela também não vai precisar usar mais medicação. E, entendi, pode ser junto também. Exatamente. A medicação para que vai relaxar, para que vai fazer esse tipo de Exatamente, mas o eletrodo de fato é para sempre. Para sempre. Agora, no caso da toxina botulínica aí, que é um tratamento novo, ou relativamente novo? Ou não, é relativamente novo. Novo, né? Tá? A toxina botulínica está com uma descoberta assim diária para diversas doenças. Para enxaqueca, outros tipos de dor. Aquela sudorese. E a distonia também. A distonia também, né? E tem um efeito Então, fantástico. Isso é interessante, um efeito interessante que pode ser dado, porque se é justamente para relaxar a musculatura, ele relaxa sem prejudicar outras partes, sem prejudicar nada. Exatamente, não é nosso assunto aqui, mas para enxaqueca, por exemplo, é fantástico.
A toxina botulínica. Aplicado onde, doutor? Isso não é nosso assunto, eu quero saber. Existem alguns pontos na frente, aqui na lateral e aqui atrás. Vai depender. Dá uma puxada, e ainda dá uma puxada na... Não, olha não, aí. Não mexe com a estética, viu, padre? Não. Ou então você pode usar o Botox e falar assim, eu tive... Só para não falar que tá ficando... eu usei porque eu tenho enxaqueca. Exatamente. Mas é muito interessante, doutor. Agora, a distonia, como é ela pode incapacitar a pessoa se não for tratada? Pode incapacitar a pessoa? Pode, principalmente no caso que nós vimos, que é um caso geral, né, bem generalizado, e a pessoa não consegue estudar, trabalhar, ter uma vida social de forma muito natural. E aí incapacita mesmo. Porque, inclusive, ela não tem um grupo muscular específico, pode pegar até cordas vocais. Pode pegar as Pode, qualquer músculo, né? Então, às vezes, não é só a mão que está tendo espasmo. Mas mesmo assim, se é a mão e você é um professor, um músico, né? Um artista que, poxa, não tem como você trabalhar. Então, incapacita. Mesmo para dirigir é um pouco complicado, né? Com certeza. Agora, de repente a pessoa pode estar tendo espasmo e sem aparecer o espasmo, por exemplo, na mão a gente percebe que... Mas de repente ela pode estar tendo algum grupo muscular que ela esteja... Não, você sente as contrações. Sente as contrações. Sente as contrações e sente a dor. Doutor, agora é uma pergunta bem de leigo mesmo. Tá. O coração é um músculo cardíaco. Certo. Há um comprometimento, de repente, no coração também? Não, é um outro tipo da musculatura, mas não tem. Não tem. É porque, de repente, um espasmo... Você até pode ter outras doenças cardíacas associadas, né? Mas não seria... Algum outro problema genético, mas não por conta disso. Não seria coisa... No caso. Mas muito interessante. Doutor, olha, é interessantíssimo porque trazer informação sobre algo que pouca gente conversa, pouca gente fala, é muito, muito, muito importante mesmo, muito importante. É o que eu sempre falo, sentir dor ou alguns sintomas que você nunca sentiu não é normal. Então, o que eu sempre falo? Sentir uma dor estranha, tá tendo espasmos, procure ajuda, né? Isso. Assim, às vezes o excesso vale a pena, né? É melhor você ir no médico e falar, calma, é só uma cãibra, é um espasmo natural, é um estresse muscular, não tem nada, tá tudo bem, é muito melhor. Aquelas tremidinhas que dá, não tem nada, aquelas tremidinhas também que dá no olho aqui, aquilo é um tipo um espasmozinho que dá. Né? Existem dois tipos, tá? Essa pergunta foi, acho que a mais importante, viu? De verdade. Existe o por estresse, tá? Isso daí não tem como controlar qualquer músculo, tá bom? E existe o blefaroespasmo, que é o espasmo aqui da pálpebra, que pode ser uma doença. Óbvio. Por exemplo, pode ser uma distonia. Então, você pode ter, sim, o espasmo, mas pode ter também, que é o mais comum, para as pessoas também não se assustarem, aquela contração no olho, no ombro. Eu tenho. Muito comum. Às vezes fica na coxa. Na coxa, tem que tomar cuidado. É normal isso. É normal. Porque é um estresse do músculo, né? Exatamente, tem que tomar cuidado. Fica tremendo assim, né? Exatamente, mas essa pergunta foi essencial. Nós temos que entender o que é normal e o que é anormal. Por isso que eu falo, vá buscar ajuda. Isso. É melhor o médico falar, fica tranquilo, é só um estresse aí, do que você acabar tendo o diagnóstico muito tarde. É verdade. Né? Muito importante, viu, gente? Doutor, eu queria agradecer. Eu que agradeço. Obrigado. Olha aqui, gente, eu quero que você siga o doutor no Instagram. Olha aqui, no Instagram. Muito bom a gente ter gente inteligente, de seguir gente inteligente. Para de seguir gente no TikTok dançando, né? Vai seguir gente inteligente, coisa. Olha aqui, doutor, @drcarlos.neurocirurgia, mas @drcarlos.neurocirurgia. Vamos lá? Siga agora no Instagram. Pode pegar o seu Instagram e já começar a seguir. @drcarlos.neurocirurgia. Pode seguir. Doutor, muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado. Ótimo. Eu queria que o senhor voltasse mais vezes para a gente conversar, porque a gente já foi para vários assuntos aqui. Estou à disposição. Tá bom?